tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exulta quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias do midianita. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e todas as vestes envolvidas em sangue, serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para os estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor nos ilumine, nos dê entendimento e capacidade de poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Lembrando que até aqui, onde temos estudado, do capítulo 1 até o 8, e nós já entramos agora no capítulo 9, há duas situações que a gente precisa trazer no decorrer desse estudo. Primeiro, queridos de tudo, é o povo que viraram as costas à palavra de Deus. Eles haviam deixado de confiar na palavra do Senhor. Tanto é que o rei Acais, diante da ameaça do reino do norte, Israel, e da ameaça da Síria, foi buscar auxílio ao rei da Assíria, um outro império que estava se desenvolvendo, crescendo e vencendo seus inimigos. Então, Judá põe a sua confiança, por causa do rei, até nesse imperador, nesse rei ali da Assíria, em detrimento de confiar na palavra do Senhor, abandonando a palavra do Senhor. Uma outra situação é que esse povo, a linguagem é que eles estariam subjugados a um povo poderoso, que viria sobre eles, iria subjugar esse povo, iria trazer como vara de Deus, como disciplina de Deus, esse povo ali sendo tratado de uma maneira dura. No capítulo 8, nós vimos que era um contexto de desolação, era um contexto de escuridade, porque diante do que Deus havia dito no capítulo 8 para o profeta Isaías, de que Deus havia virado o rosto para Jacó, para a casa de Jacó, então viria trevas. Quando Deus vira o rosto, vira as costas para uma cidade, para um povo, o que vem a tomar aquilo, a tomar o lugar, o ambiente, predominar no lugar, é exatamente trevas. E aí é isso que Deus está dizendo naquele momento. E o povo, ao invés de buscar o Senhor para que Deus pudesse trazer tranquilidade, trazer paz e segurança, o povo foi buscar respostas em deuses, na necromancia e também nos adivinhos, buscando luz em meio às trevas, naquilo que não era fonte de luz. E o capítulo 9 então vem introduzindo essa ideia de quem é a luz, de quem é a fonte da luz, o que pode mudar a história. O texto nos fala da seguinte forma, começa nos falando o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulun e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, gentios da Galiléia. Então, a gente observa no primeiro momento que o que viria sobre este povo era a opressão da Síria, que era o reino que estava ali predominante, o reino que estava crescendo e que estava sobre esse povo, sobretudo subjugando Israel, reino do norte, subjugando a Síria, também, e posteriormente subjugando a Judá, porque Judá tinha virado as costas para o Senhor e não estava mais obedecendo a palavra do nosso Deus. Então observa
que a situação, o cenário aqui é de escuridão, era uma opressão, dá uma ideia de trabalho escravo, que eles estavam ali sendo subjugados a tudo aquilo, mas que de repente, subitamente, algo acontece e a luz rompe as trevas de maneira que dissipa todas as trevas, mostrando que só há uma pessoa, né, que pode mudar a realidade, tornar um ambiente tenebroso, o vale da sombra da morte, em um lugar de paz, de tranquilidade e de extrema luz. Não adiantava buscar em adivinhos, muito menos em cultos a ancestrais, buscando resposta para os vivos no meio dos mortos. Então eles estavam completamente, isso os levava cada vez mais a um nível maior de trevas. E aí então há uma promessa de Deus, embora houvesse toda essa situação de cativeiro, de serem subjugados, de serem oprimidos, como termina o capítulo 8, verso 20 ao 22, que diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, verão o amanhecer, ou seja, permanecerão em trevas. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí a angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. E é justamente nesse contexto de escuridade, nesse contexto de trevas, de sofrimento, de opressão, de ira por causa da maldição que estava sobre eles, por causa da manifestação da disciplina de Deus. Então era um quadro completamente desesperador. E de repente, subitamente, Deus entra na história e muda. É isso que o texto quer trazer a ênfase. Então, para a terra que estava aflita, não continuará mais a obscuridade. Só Deus pode mudar uma realidade. Só Deus estabelece o limite, quando começa e quando termina. E aqui Deus estava dando a palavra. Mesmo Deus que disse que disciplinaria o seu povo, Deus agora disse que não haveria mais trevas, escuridade. Olha só o que o texto diz. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra Zebulun e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então nós sabemos que quando foi repartido as terras que Deus havia prometido ao povo de Israel, foi repartido para as tribos, todas as tribos de Israel, com exceção da tribo de Levi, porque Deus mesmo disse para a tribo de Levi que ele era a sua herança. Mas para a terra para José, a tribo de José era considerada duas. Então foi repartido para as duas, Naftali e Zebulun, que era no passado humilhada. Era um lugar de humilhação, mas que Deus traria honra. E isso pelo caminho do sul ali, na região, né, deles, que levava a Galileia dos gentios, que era a Galileia dos tempos do Novo Testamento, mais ou menos isso, nesse sentido. Por quê? Uma terra que não era honrada, uma terra que era desprezível, Deus no futuro a honraria. Por quê? Justamente na Galileia, Deus faria algo especial, que era o próprio Cristo Jesus, que era chamado até o Galileu. Então, um lugar que não tinha honra, Deus dá honra. Observa duas coisas. Primeiro, o lugar de trevas. Deus entra e tira toda a escuridão e transforma e traz luz. Depois, o lugar que era de desonra. Deus traz honra. E é isso. É Deus honrando aquilo que no passado não tinha nenhuma honra, foi humilhada. Zebulun, como também Naftali, foram humilhadas. E há uma promessa de exaltação, porque no caminho, ali era entre o Egito e me parece que a Síria, mas naquele momento eram os lugares dominados já pela Assíria, pelo Império da Assíria. E era um lugar estratégico, um caminho estratégico para negócios. E era muito cobiçado. E por esse caminho ali, praticamente se referindo à Galileia, mas especificamente ali a toda a Palestina, que Deus iria cumprir
a promessa naquele povo, mas especificamente ali na Galileia dos gentios. E a gente lembra também que alguém questionou, era muito desprezível porque o contingente de habitantes ali era muito mais de gente estrangeira do que o próprio judeu. Então era desprezível para muitos deles, até o ponto de dizer assim, é possível que na Galileia tenha alguma coisa que se preste? Então Deus é o Deus que pega aquilo que é desprezível, aquilo que foi humilhado, e só Ele pode trazer honra. Isso é que nos traz expectativa, traz esperança, traz alegria, porque muitas vezes nós não podemos mudar uma realidade de trevas e de humilhação, mas Deus, quando quer, Ele pode transformar um ambiente de trevas, de escuridão, em lugar de plena luz, e não apenas de plena luz, mas Ele pode também pegar algo que foi desonrado, algo que foi humilhado, e Ele pode exaltar. O próprio Deus é capaz de fazer isso. E o que Deus estava dizendo a partir do profeta era exatamente isso, que a partir de então, até aquele momento, existia treva, o povo estava em escuridão, mas que a partir daquele momento não existiria mais escuridão. Por quê? Porque havia uma promessa de luz que entraria subitamente no meio das trevas, das densas trevas, que era chamada até mesmo, como diz aqui o texto, né? O povo andava em trevas e viu grande luz, e aos que viram na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então eles viviam na região da sombra da morte, um lugar de região de morte, por causa do caos, por causa da opressão, por causa da fome, por causa da escassez. Os sonhos estavam mortos, as expectativas estavam mortas. Então havia toda uma situação de morte. E Deus pode mudar exatamente essa região da sombra da morte em lugar de vida. Em plenas trevas, Deus pode transformar em abundante luz. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que pode mudar uma realidade, pode mudar uma história. E o que é interessante, o texto do capítulo 8 para o capítulo 9 é uma entrada brusca, abrupta. E isso acontece, Deus pode subitamente mudar uma realidade. Deus pode, de um dia para o outro, mudar qualquer situação, mudar qualquer contexto. E aquilo que era humilhado passa a ser exaltado. Aquilo que vivia nessas trevas passa a desfrutar da grande luz. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então a ideia é de que vem a bênção do Senhor. E o povo, observa que Deus traz juízo. O povo merecia ser disciplinado, o povo merecia ser punido por Deus, e Deus usa uma nação forte, que é o império da Síria, para vir com mão forte, punindo o povo. Mas esse mesmo Deus que disciplina o seu povo, Ele não derrama sobre o seu povo a sua ira vingativa, no sentido de destruir plenamente, de aniquilar o seu povo. Mas Deus traz a sua ira disciplinadora. O que isso significa? É que tem um começo, meio e fim. É um processo para a glória de Deus. É Deus tratando o seu povo, mas que em meio a tudo isso, Ele trará luz. Ele trará mudança. Ele trará restauração. Ele trará vida. Então observa que, tratando-se de uma nação iníqua, que não ama a Deus, que não teme a Deus, que vive em rebelião, vence a punição e eles são aniquilados. Mas o povo de Deus, eles não estão isentos de serem disciplinados por Deus, de serem punidos por Deus. Todavia, Deus não extermina. Deus usa toda aquela situação como um ato de disciplina, como um processo de santificação, como um projeto santo, transformando, fazendo com que o povo caia em si, volte a amar a palavra de Deus, volte a se relacionar com o seu Deus e conhecê-lo na sua essência. E entendendo que se desviaram e volte-se para o Senhor. Então toda treva é uma distância de Deus. Todo distanciamento de Deus nós podemos definir como trevas. E luz é a aproximação daquele que é a própria luz. É impossível alguém que anda com Deus andar em trevas. Então o texto segue dizendo o seguinte, verso 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos.
O que o texto diz? Que um contexto de trevas, um contexto de escuridade, de obscuridade, um contexto de plena desonra, um contexto de trevas, um contexto de escassez, de sendo subjugação, um contexto de punição, de opressão, Deus pode transformar em um contexto de plena alegria, de gozo. E eles se alegrariam. De que maneira? Quando eles se alegravam, como eles se alegravam, quando eles iam para a colheita e tinham uma colheita abundante. Então era um festejo, era uma alegria extraordinária. Também quando venciam guerra e os seus despojos eram repartidos. Então eles se alegrariam como se tivessem vencido a batalha. É como se o jugo que estava sobre eles, Deus rompe, Deus quebra. O próprio Deus que pôs o jugo sobre eles é o mesmo Deus que tem o poder de quebrar esse jugo. Por isso nós devemos sempre estar submissos a esse Deus, buscando esse Deus, mesmo debaixo de jugo. Debaixo de um jugo, porque aquele que permitiu esse jugo é o mesmo Deus que pode quebrar o jugo. Tirando então de cima do lombo desse povo, que no momento era rebelde e merecia isso, a vara de uma nação forte. A subjugação de uma nação que estava oprimindo, tornando o escravo, fazendo com que eles trabalhassem obrigatoriamente, sem poder colher o fruto. Havia plena tristeza, sem perspectiva, e de repente Deus vem e quebra esse jugo. É isso que o texto diz. E Deus então multiplica esse povo a alegria. É a ideia de que Deus lhes aumentou o espaço. Deus fez com que o espaço crescesse. Olha como Deus muda qualquer realidade. Somente Deus pode mudar uma realidade dessa. Uma realidade dura, uma realidade que não havia perspectiva, uma realidade que humanamente era impossível mudar. Deus muda, assim como o texto fala, do capítulo 8 para o capítulo 9, uma mudança súbita. Deus faz isso com a entrada do Messias. Ele faz uma mudança. O lugar que era cheio de trevas, agora não há mais trevas. Por quê? Agora existe luz. O Espírito de Deus ilumina o povo. Traz compreensão da graça salvadora. Traz compreensão da revelação especial de Deus, que é o próprio Cristo. E a ideia disso aqui é Deus interrompendo um momento, um período longo de disciplina. O pai que põe na disciplina é o pai que tem o poder de quebrar a disciplina. Essa é a grande questão do texto. E aí então, o texto segue dizendo: porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles. Qual era esse jugo? Mais uma vez, uma linguagem militar de uma nação forte, de uma nação poderosa, que era nesse período o império da Assíria, que estava subjugando o povo, que estava trazendo os povos cativos, vencendo nas batalhas e os tornando escravos. Deus rompe, Deus acaba, Deus rompe todo jugo, Deus rompe todo período de escravidão, Deus rompe todo período de trevas, de tristeza, de dor, de opressão, de sofrimento, de escassez. Deus pode mudar uma realidade sombria em uma realidade de luz e de vida. É isso que o profeta está falando. Por quê? Porque no mesmo tempo que o profeta trazia a palavra de Deus como juízo, logo depois o profeta trazia uma palavra de esperança. Para quê? Para que eles não se perdessem em meio à provação, para que eles não esquecessem desse Deus. Eles iam com a promessa de serem disciplinados, mas iam para a disciplina, para o cativeiro, com uma promessa de restauração, para que eles não chutassem o balde, largassem a sua toalha e permanecessem de pé com o Senhor. Ok? Olha só, verso 4: pois tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, trazendo a ideia aqui do jugo do reino da Síria, que estava naquele momento oprimindo o povo, fazendo com que eles passassem por isso. E a vara que lhes feria os ombros e o cetro dos seus opressores. Eram um povo que tinha se tornado vassalo, submisso, então eles eram regidos por vara. Trabalhavam, trabalho escravo, porque eram escravos, eram prisioneiros de guerra.
Só Deus pode mudar isso. Só Deus pode quebrar corrente. Só Deus pode quebrar jugo, quebrar cadeia, pôr em liberdade aqueles que estavam oprimidos, soltar aqueles que estavam em prisão. Deus pode libertar o cativo. Deus pode libertar e mudar qualquer realidade. É esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós esperamos. O texto segue dizendo: assim como nos dias dos medianitas, quando Deus levantou Moisés, Números, texto, essa história você vai encontrar, está registrada em Números capítulo 31, pelo menos do verso 1 ao verso 12, quando Deus fala a Moisés que reunisse o povo e que Deus iria então destruir os medianistas sobre eles. Então Moisés ordena que o povo e todas as tribos se preparassem para a guerra e saíssem para a peleja, porque Deus iria quebrar o jugo dos medianitas sobre eles. E os sacerdotes saíam com suas trombetas tocando, e Deus já havia dado a sua vitória. Então eles lembram aqui como Deus, no passado, havia quebrado o jugo dos medianitas que estava sobre o povo de Deus, e Deus usa Moisés e toda a tribo, e Deus concede a vitória libertando o povo dos medianitas. Agora eles estavam lembrando, porque era um povo que tinha história com Deus, era um povo que já tinha experimentado esse favor de Deus. Contudo, esse povo se distanciou de Deus, e quando eles se distanciaram de Deus, Deus traz a vara disciplina e usou várias nações, e nesse contexto usou a Síria para puni-los. Mas esse Deus que traz uma nação para subjugar o povo é o Deus que tira essa nação para libertar esse povo. Então ele rompe, ele quebra todo o jugo. O verso 5 diz: agora veja bem, Deus os liberta das trevas, transformando as trevas em luz, dissipando, dizendo e trazendo a ideia de que até aquele período haveria trevas, ou só existia trevas, mas que a partir de então as trevas deixariam de existir, porque entraria a luz, entraria na história a luz. Mas não rompe só isso, ele também rompe, além de romper as trevas, transformando em luz, ele rompe a escravidão, trazendo liberdade. Mas ele não apenas faz isso, ele também acaba a guerra. Porque essa linguagem do verso 5 em diante é uma linguagem poética para dizer exatamente isso, que Deus poria fim à guerra. E essa é uma linguagem, ou seja, olha o que diz o verso 5 em diante: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e todas as vestes revolvidas em sangue, serão queimadas e servirão de pastos para o fogo. O instrumento que era usado, as botas, as roupas, as vestes, que eles usavam para guerrear, para promoverem a guerra, a roupa que um guerreiro, que um exército se preparava para a batalha, eles iriam se transformar em uma bela fogueira. E não apenas isso, mas serviria de pastos, né? É isso que o texto diz: queimarão e servirão de pastos ao fogo. Olha só, então Deus não apenas acaba com as trevas, trazendo luz, Deus não apenas quebra o jugo, trazendo libertação para esse povo, mas também é o Deus que acaba com a guerra. Eu gosto do Salmo 46, vamos lá, porque fala sobre isso. Salmo de número 46. Salmo de número 46 diz o seguinte: a partir do verso 7, só para pegar um pouquinho do contexto, Salmo 46, a partir do verso 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. O que é pôr termo à guerra? Oi? Acordo. É o limite. São as regras. É assim que funciona. E também assim termina. Ele estabelece o início e estabelece o fim. Ele põe termo. Ele põe fim na guerra. Ele põe acordo ali. Olha só. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor de Jacó
os seus exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então é Ele quem põe termo à guerra. Deus estabelece o início e Ele estabelece o final de todas as coisas. É Ele quem determina como será. As regras serão assim. Quem vai vencer quem? Que exército virá sobre tal nação? Então é Ele quem põe termo. É Ele quem, assim, daqui até aqui, tem início, tem meio, tem fim. Ponto. Assim como as águas do mar não podem ultrapassar as areias, né, e invadir a cidade, está limitado pela palavra do Senhor, Ele estabeleceu o limite, assim também é a guerra. Olha só, então, o que vai dizer. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos para o fogo. Ou seja, não terão mais utilidade. Porque se não destruísse, isso voltaria a acontecer como era na história, sempre se repetia. Então ele não apenas fazia com que houvesse unidade entre as nações, mas ele também destruiria os instrumentos da guerra, para que não houvesse, não voltasse a ter guerra novamente. E o verso 6 continua dizendo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Há quem diga que são 5 nomes dados a ele, mas há quem diga que sejam 4, porque é colocado aqui Maravilhoso Conselheiro, como um só, né? Mas alguns teólogos colocam 5. O ideal é exatamente como está aqui. Maravilhoso Conselheiro, trazendo a ideia de um conselheiro fiel que Deus havia prometido ao povo de Israel. Um conselheiro fiel, que conduzisse o povo sabiamente, que era o que o povo precisava. Por quê? Lembrando que os conselheiros passados foram exatamente os conselheiros corruptos que levaram eles às trevas, que levaram eles à destruição. E a pior coisa é nós estarmos agregados e ouvindo o conselho daqueles que não têm sabedoria. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que não ouvem o conselho dos ímpios, daqueles que não têm como regra de fé e prática o princípio da palavra de Deus como base da sua vida. Então é tolo aqueles que ouvem conselhos daqueles que não têm o que dar, conselhos daqueles que não conhecem a Deus. Então, bem-aventurado é aqueles que ouvem o conselho dos sábios, o conselho do Senhor. E a promessa era que viria um maravilhoso conselheiro, porque o problema de Israel era a falta de conselho. Por quê? Os conselheiros, eles eram convenientes, eles davam conselho ao rei de acordo às suas conveniências, ao seu próprio benefício, levando o povo então à miséria. Eles não confrontavam o rei, porque tinham medo, eram bajuladores. Isso destrói uma nação. E a mesma coisa está cercada de bajuladores, que não confrontam. Tem gente que não gosta de ser confrontado. E ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa, destinada a ser destruída, a se autodestruir. Porque não ouve conselho, não gosta de ser confrontado, mas ouvir simplesmente tapinhas nas costas. Meu pai sempre disse que mais vale um tapa de um amigo do que o beijo de um inimigo. E é isso que o texto diz, que Deus daria a Israel, ao seu povo, um maravilhoso conselheiro, alguém que traria o conselho e que sabiamente conduziria o povo no caminho correto, no caminho do Senhor. Ok? O governo estará sobre os seus ombros, mostrando a ideia então de a reestruturação da nação de Israel, politicamente, economicamente, enfim. E o governo estará sobre o seu ombro. E diz mais o texto ainda. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, ou Senhor da Guerra. Pode ser traduzido o Deus que guerreia por vós. Essa é a ideia. O Deus que guerreia por vós. E seria mostrando aqui uma entronização do rei, unificando um reino, um rei humano com o divino. Certo? Essa junção. Nem mesmo os reis da época, embora eles eram tudo
povo de Deus. Mas as nações pagãs, quando eles elegiam o rei era conhecido e respeitado pelos seus súditos como semideus, filho dos deuses. No contexto de Israel, não. Por isso que Deus ficou muito bravo com o povo, porque Deus estava colocando, Deus governava diretamente o povo, e o povo pediu sobre eles um rei. E aí foi quem? Saul, o desastre. E Deus deu então Davi, que era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi sabia que era um mero instrumento, mas que o verdadeiro rei era Deus, diferente dos outros reis. Essa é a questão, grande questão desse nome que Deus dá, desse apelido que Deus dá a Davi, essa característica, homem segundo o meu coração. Ou seja, ele reinava, governava, baseado no que Deus ditava. Era o coração de Deus através de Davi que governava o povo. E aí, queridos, Deus está dizendo, e Deus faz essa aliança então com Davi, que o reino dele permaneceria para sempre. Então o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. É a ideia de um Deus dos exércitos, Senhor das batalhas, o Deus que guerreia por vocês. Porque esse povo estava sendo exprimido, tanto Judá estava sendo exprimido pelo seu próprio irmão Efraim, Israel, o reino do norte, como o reino da Síria que vinha sobre eles, e pediu favor ao rei da Síria, e depois o rei da Síria se voltou contra Judá. Mas agora eles teriam que lembrar que eles não precisariam fazer aliança com nenhum rei de outras nações, de reis pagãos, porque eles teriam o próprio Deus que iria guerrear por eles. Que iria guerrear por eles. Observe então o que o texto diz. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Lembra que eu falei aqui que também uma outra característica dos reis, quando eles eram entronizados, os reis humanos, eles eram denominados e respeitados e tidos como pai da nação. Os reis, quando eles eram entronizados, eles então eram chamados e tratados, reverenciados como pai. Então aqui mostra, primeiro, um Deus forte, o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, mostrando a unidade de um rei humano com o rei divino, a unidade do rei humano com o divino. Então o texto segue dizendo, Pai da eternidade, mas também príncipe da paz. Qual era o objetivo desse rei? Promover a paz. Promover a paz e não a guerra. Essa era a principal função desse rei, desse menino que nasceria. Lembrando que na linguagem do profeta Isaías, o nascimento de uma criança marcava uma história. A gente lembra aqui quando Deus falou dos próprios filhos de Isaías e que colocasse o nome para servir de símbolo, de sinal de Deus. Não era diferente, porque a partir do nascimento de um menino, agora se referindo ao próprio Cristo, se referindo ao próprio Deus, que entra na história, dissipando todas as trevas e agora trazendo consciência, trazendo luz e entendimento. Ninguém mais está nas trevas. Ninguém mais, os do Senhor não ficaram enganados em trevas absolutas, porque o Senhor traz luz. O Evangelho é a luz de Cristo que entra. O Espírito é a luz que ilumina esse povo. E agora a principal função desse rei era a paz, o embaixador da paz. E Cristo disse que ele veio trazer a paz. Ele não veio empunhar a espada, mas ele veio em missão de paz. Eu gosto muito daquele texto quando Jesus ele é reverenciado com palmas e o povo começa a gritar hosana ao que vem em nome do Senhor. O texto no Evangelho vai mostrar que Jesus vem montado em um jumentinho, né? Isso era muito usado pelos imperadores antigos, né? Os reis antigos, quando eles entravam em uma cidade em missão de paz, eles não cavalgavam um cavalo branco, eles montavam um jumento. E isso mostrava para a cidade que eles estavam entrando que eles não veem missão de guerra, eles veem missão de paz. Mas quando um general vinha para dominar uma cidade, ele vinha em cavalo branco. Então quando Jesus veio, nasceu essa criança e habitou na terra, e algo extraordinário que
numa terra que foi desonrada, que não havia nenhum mérito, Deus a honrou, o Galileu, né? Jesus Nazareno, o Galileu. Deus honra com algo especial que Deus faz nesse lugar. Esse Jesus veio em missão de paz. E ele anda mostrando ali, entrando em Jerusalém, uma missão de paz. Enquanto os seus discípulos esperavam que Jesus fosse o rei, de fato ele era, eles acreditavam, mas com outra missão: empunhar uma espada, formar um exército e libertar Israel, sobretudo Judá, do jugo do Império Romano. Só que a missão de Cristo foi muito maior. Ele não veio livrar o povo do jugo do Império Romano, mas ele veio livrar a humanidade do jugo do Império das Trevas. Mais tarde, em Apocalipse, esse general que veio em missão de paz virá agora em missão de guerra. Ele virá para conquistar, montado em um cavalo branco. Mas a função dele é paz. E, sobretudo, o embaixador da paz tem uma missão essencial, que não é apenas a paz entre os homens, sobretudo é a paz entre Deus e os homens, que é só possível a partir do príncipe da paz, que pode reconciliar esse homem com Deus. Portanto, essa é a linguagem de promessa. O verso 7 diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Os irmãos lembram que nos capítulos anteriores que estudamos, quando o reino do norte, Efraim, irmão de Judá, e o reino foi dividido, se aliou ao reino da Síria, quem eles queriam colocar no trono de Judá, vencendo Judá? Alguém que não era da descendência de Davi. E isso eles estavam atacando diretamente a aliança que Deus havia feito com a casa de Davi. A aliança de um reino que seria perpétuo, mas que seria da linhagem de Davi. Os homens entram na história, Reino do Norte, Israel e Síria, quiseram reunir contra Judá, vencer Judá e colocar um outro rei de uma outra dinastia, né? De outra nação, de outra origem, para reinar e assumir o trono em Judá, tentando anular a promessa de Deus. Aí Deus estabelece quem vai reinar para todo sempre, e que sentou a partir de então e nunca mais tirado do trono e nem nunca mais tirará, que é o próprio Cristo. Então, para que se aumente o seu governo, mostrando que não se referia apenas à região da Palestina, mas era um reino universal. E é isso que o texto mostra no verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E quem promete isso? E quem é poderoso para fazer com que se cumpra tudo isso? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E olha só, não é apenas Senhor, vem algo além. O Senhor dos Exércitos. Quem se levantar se deparará contra o grande estrategista de guerra, o grande general. E aqui ele entra em cena. Ele fará, nem que seja como o Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo.